Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amados. De volta, estamos de volta à nossa aula número 6. Já faltam mais 4 aulas ainda. Entendendo que a primeira aula foram 2 partes, então você vai ter 9, que vai dar 10. Entendeu, né? Nós estamos iniciando hoje a nossa aula de número 6. Nós vamos falar sobre os 2 últimos dons de poder, que é a operação de milagre e fé. Não é aquela fé que eu já falei com vocês lá atrás, é um outro estilo de fé que eu vou mostrar para vocês, ok? Mas eu quero, antes de tudo, falar para vocês que eu acho que eu não falei no início das aulas. E se você tiver interesse, tanto no YouTube quanto no Facebook, se você tiver, você que está assistindo às aulas, que não é que está gostando, mas que está edificando a tua vida. Se você tiver algum tipo de dúvidas, eu quero te pedir que você mande comentários, perguntas, dúvidas, questionamentos para os comentários, tanto do Facebook e do YouTube. De preferência do YouTube, que o centro fica ali. Até hoje ninguém reclamou, ninguém comentou. Espero que todo mundo esteja sabendo maravilhosamente bem, porque ninguém falou nada, então porque está tudo bem, claro, né? Mas eu quero te pedir esse favor, se você quiser e precisar, em termos de dúvidas, questionamentos, mande para os comentários, que eu vou dar para você os comentários, eu vou responder tudo aquilo que for necessário para você, ok? Então vamos dar início a essa 6ª aula, que vai falar sobre operação de milagres e fé. Eu já dei fé nas aulas anteriores, mas essa fé aqui é uma fé acoplada, que nós vamos chegar a esse entendimento, ok? O que é os dons de poder, para você entender melhor? Dons de poder são aqueles que mostram a autoridade de Deus sobre as forças da natureza, sobre o ser humano e sobre os demônios. Então, os dons de poder é uma coisa mais enfática, é uma coisa mais soberana, é uma coisa mais dotada de autoridade do Espírito Santo, vamos dizer assim. Por isso que o dom de poder é uma coisa expressa, é uma coisa mais impactante. Então esses dons eles são divididos em 3 partes, porque ele mostra a autoridade de Deus, através do Espírito Santo e dos dons espirituais em nós. Ele mostra a sua autoridade, a sua soberania, o seu querer fazer, o seu jeito de fazer as coisas através das forças da natureza, aquela natureza que se move, através de nós, seres humanos, porque nós é que somos os instrumentos para isso, ok? E sobre os demônios. Por que demônios? Porque é uma explicação aqui de Gênesis, da criação, porque quando Lúcifer caiu, se transformou em Satanás, e ele desceu para a terra com 1/3 dos seus anjos, agora anjos caídos, chamado demônio diabo. Que nada mais é sinônimos da palavra, do termo adversário, inimigo. E esses demônios existem e existem até a data de hoje na esfera celestial, que é da ponta do nosso pé até o céu que você está vendo. Aí está as hostes espirituais do mal e do bem. Aí está a guerra espiritual do mal e do bem, que se fala batalha espiritual, guerra espiritual. Tem muitos experts aí que, enfim. Mas da ponta do nosso pé até o primeiro céu que você vê, aqui está toda a esfera humana e espiritual do bem e do mal. Tá? Então os demônios estão aí. Como estavam lá na época na Judéia, na Samaria, na Galiléia, em Decápolis, onde Jesus fazia os seus milagres, expulsava demônio lá, expulsava demônios e curas de enfermidades dentro das sinagogas. Então eram pessoas crentes, eram pessoas que temiam a Deus, eram pessoas religiosas, mas tinham problemas, como nós hoje temos problemas. Para isso, os dons espirituais veio sobre nós, para que pudéssemos ter esse nível maior de poder de Deus nas nossas vidas. Nós vamos mostrar esse dom na força da natureza, no ser humano e sobre os demônios, ok? Eu quero explicar para você, antes de começar essa aula, o que é dom, o que é talento, o que é unção, porque muitas pessoas confundem. Muitas pessoas confundem essas duas coisas, elas têm diferenças. Tipo, o que é talento? Talento, ele é um dom ou uma capacitação
genética ou através de treinamento que você tenha. Você nasce com um dom, você nasce com uma aptidão, você nasce com um nível de inteligência, você nasce com um nível de intelectualidade. Isso são os talentos que nós temos natos que vêm sobre as nossas vidas geneticamente, passa de pai para filho, ou através de treinamento. Ok? Então, isso é um talento. Já o dom, dentro da Bíblia, o dom na esfera espiritual, o dom na esfera do Espírito Santo, que tem vários significados de dom, não tem um só, ele é uma capacitação dada pelo Espírito Santo. O dom é quando você aceita Jesus, que o Espírito Santo passa a habitar na sua vida, automaticamente já existe o Espírito Santo habitando na sua vida. O que vai faltar agora para quem crer, ou para quem nasce nas igrejas avivadas, reformadas, renovadas ou pentecostais, esse Espírito Santo vai passar a a operar. E esse operar é o explodir, é o dinamis, é a explosão do Espírito Santo, que ele só vai se manifestar através dos dons espirituais, que falamos batismo com o Espírito Santo, que automaticamente os dons começam a acontecer na tua vida. Isso é um dom, é dado. E dentro deste dom, tem a unção. Então agora nós temos que fazer uma pequena diferença aqui, porque o dom é te dado. Você tem o dom, você tem a capacitação, tá? Deus te deu, o Espírito Santo te deu isso, mas a unção, ela vem de um modo diferenciado, porque o dom, ele está em você, ele não se perde. Deus te deu o dom, eu estou em pecado, eu estou desviado, o dom está ali. Deus não é um Deus de brincadeira, Jesus não é um Jesus que você crucifica e tira da cruz, crucifica e tira da cruz, você não vitupera ele. O Espírito Santo, ele se entristece, ele se afasta, mas ele está ali. Então, ainda que você peque, ainda que você erre, ainda que você se desvie, ainda que você esteja mal doutrinado, o dom está ali. É difícil entendermos isso, mas o dom está ali, o dom não morre. O dom não morre, ok? Nós morremos, o dom não morre, ok? Então, essa unção é quando você tem um dom específico, e esse dom se manifesta, ele tenta ali guardado, ele se manifesta em momentos propícios, em momentos necessários, em momento de reunião, em momento de cura, em momento de libertação, em momento seja lá do que for, dentro da esfera das coisas de Deus. Essa unção vem sobre você, ele possui você naquele momento para exercer, para executar, para incidir aquele dom sobre a tua vida. Então, basicamente, dom, talento e unção é isso para você ter entendimento. E também tem o fator complexo e o fator também um pouco polêmico, porque nós temos hoje na igreja manifestação de unções que não estão explícitas na Bíblia. Ela pode estar em alguns poucos casos implícito, mas não está explícita, como cair no Espírito, como a unção do gozo, a unção do riso, e outras moveres que tem, dançar no Espírito, bailar no Espírito, tocar panderote ou qualquer coisa no Espírito, isso tem na Bíblia. Cair no Espírito, isso tem na Bíblia, está explícito e também implícito. Nós temos que ter muita sabedoria no Espírito para entendermos isso nas nossas vidas, tá? Mas isso é uma outra situação, eu só estou explicando para você ter esse entendimento do que é dom, o que é unção, o que é talento, e essas unções que acontecem por aí, mas no nosso caso aqui nós estamos presos aos 9 dons espirituais, e não às outras manifestações. Eu já falei que existem são 24 ou 27 dons que tem na palavra, mas eu estou me atendo somente aos dons puramente espirituais, sobrenaturais, que são esses, ok? Amém? Bem, vamos falar hoje sobre o dom da operação de milagres ou operação de maravilhas, dependendo da versão bíblica que você tenha. Essa operação de milagres, essa operação de maravilhas, ela não deixa de ser, como já falei no início, uma intervenção do poder de Deus no transcorrer natural das coisas, seja coisas materiais aqui na terra existencial, seja as coisas espirituais. Se você é um ser espiritual, não somente um ser religioso, tá? Você vai ver essa intervenção divina,
Você vai ver essa manifestação dos dons espirituais em determinados momentos e situações da sua vida humana e espiritual, ou em tudo que está ao teu redor, se manifestando. Então, a operação de maravilhas ou de milagres, ela só vai transcorrer nas coisas naturais da vida, que vai ter uma incidência necessária de que o Espírito Santo haja com este dom e opere esse tipo de maravilhas. Por isso essa palavra, dom de maravilhas ou milagres. É uma coisa que está, meus amados, totalmente fora da nossa capacidade de entender. Davi, o rei Davi, várias vezes ele fala que, Salmo 139, ele fala que nós estamos, que a nossa compreensão, Jó também, nossa compreensão está muito acima da capacidade de entendermos Deus. Mas nós entendemos um pouquinho Deus através do que Ele manifesta na nossa vida, através dos dons espirituais. E o dom de operação de milagre, operação de maravilhas, esse é um dom escandalosamente, terrivelmente gritante em termos a Deus mostrar a sua glória e o seu poder específico nas nossas vidas. O primeiro texto que eu quero trabalhar com vocês é o máximo. Ele diz assim, eu pergunto para você assim, existe maior milagre do que voltar à vida? Ressuscitar não é um dom, ressuscitar está dentro da operação de milagres ou maravilhas. Então eu quero te perguntar para você, existe maior milagre? Existe algo mais maravilhoso do que alguém morto voltar à vida? O que você acha? João, capítulo 11, verso 43 e 44, diz assim, depois de dizer isto, Jesus bradou em alta voz, Lázaro, venha para fora. O morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho, e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus, tire as faixas dele e deixem-no ir. Deixa eu contar uma história para você. Quando Jesus ficou sabendo que Lázaro estava doente, alguém disse para ele, olha, Lázaro está doente, vai visitá-lo. Eles estavam perto, mais ou menos perto. 2, 4 quilômetros de distância, está a pé. Ele falou assim, eu vou vê-lo, mas sem pressa. As pessoas acharam um pouco estranho, mas sem pressa. Jesus é o Senhor do tempo. Não é o Deus Cronos da mitologia grega, não. Mas Jesus é o Senhor do tempo. Resumindo a história, quando Jesus chega em Betânia, a verdade é que Lázaro já estava morto 4 dias. E segundo a tradição e ritual judaico, você não pode mexer no corpo depois de 3 dias. Porque no quarto ele já explodiu em decomposição, já está podre e fedendo. Os médicos podem explicar isso muito bem. Então, por que a ressurreição de Lázaro foi uma operação de maravilhas ou milagres? Porque, segundo o rito judaico, uma pessoa morta 3 dias já não pode mexer, imagina 4. Porque com 4 já está em decomposição, em destruição total. Total. E um outro detalhe também, que eu espero que você entenda, isso é um conhecimento judaico-cristão, o judeu tem um pensamento que quando a pessoa morre, o espírito ou alma daquela pessoa, ela fica aqui na terra, nem perambulando não, viu? Como diz aí, não. Esse espírito ele fica na terra mais 3 dias, para se adaptar com a sua saída terrena para a espiritual. Tá? Isso não é feitiçaria, isso não é esoteria, isso aí é um pensamento do povo judeu até hoje. E a nossa origem é judaico-cristã, pelo menos dizem que é. E eu creio e aceito e estudo sobre isso. Por isso que estou te dizendo isso. Então, Lázaro, o espírito dele, para, no caso, voltar ao corpo, já não estava mais aqui. Era o 4º dia, já tinha ido para a glória. Já tinha voltado para o lugar de descanso lá com Deus. E, no entanto,
Ele foi ressuscitado no quarto dia, sem chance humana. Primeiro, porque você não pode mexer num corpo depois de 3 dias. E segundo, que no quarto dia o Espírito já voltou para o céu, para a glória, para a eternidade. Então não tinha mais nenhuma condição humana que você pudesse dizer, científica, ou médica, ou medicinal, para que Lázaro fosse ressuscitado, ainda sendo um milagre, ainda sendo uma operação de maravilhas. Mas neste caso, essa operação de maravilhas foi por 2 situações básicas. Primeiro, que ele já estava morto há 4 dias. Tanto que a irmã falou o que para ele? Marta, Maria falou o que para ele? Senhor, já cheira mal. Porque ele fala assim, no 4º dia, quando ele chega, tira a pedra, remova a pedra. E a irmã falou assim, mas Senhor, ele já cheira mal. Não podia mais botar a mão, o judeu não bota a mão em corpo morto de jeito nenhum. Ainda mais no 4º dia. Já cheira mal, já está podre, já explodiu tudo. Jesus fala, tira a pedra. E segundo, o Espírito não estava mais ali, estava na glória. Então Jesus chama da eternidade a alma, o espírito de Lázaro, de um corpo decomposto, já podre em faixas, e ele sai daquela pedra, daquele sepulcro, totalmente restaurado. Exemplo maior do que esta operação de maravilhas, eu desconheço um pouquinho. Nós temos também, queridos, exemplos da operação desse dom de maravilhas. João, capítulo 2, do verso 9 ao verso 11, você como é aluno, eu te oriento como professor a não ler só o texto que eu estou passando aí embaixo na tela. Mas que depois em casa, com calma, você vai ler o capítulo todo, para você entender todo o contexto, que eu estou resumindo, tá? Eu digo assim, o vinho novo é melhor. Tem um livro antigo que fala sobre isso, o testemunho de uma pessoa foi muito usada por Deus aí, não sei nem se é vivo ainda. Mas por que Jesus transformar água em vinho, que foi o seu primeiro milagre sobrenatural? Foi o primeiro milagre dele. Foi num casamento e foi numa festa que tinha vinho. Desculpa os pentecostais que não aceitam, era suco de uva não, era vinho mesmo, tá? Era o melhor vinho, é como se fosse o vinho português hoje. Ou vinho italiano, ou vinho sei lá o quê. Ok? Não era suco de uva não, era vinho, tá? Jesus não transformou a água em suco, transformou a água em vinho. Ok? Mas por que Jesus transformar água em vinho é maravilha, é milagre? A ciência consegue transformar água em vinho? O dono da vinícola consegue transformar água em vinho? Ele põe água no vinho, depois fica mais fraco, para dosar o álcool da fermentação. Ok? Mas da água não se faz vinho. O vinho se faz o suco da uva. Então, amados, foi uma operação de maravilhas, porque transformar água em vinho numa festa de casamento. Aqui tem outras tipologias, mas eu não vou entrar nesse caso. Mas eu vou ler o texto para você que está em João 2, 9 a 11. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera. Embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse, todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, já estão meio fora do ar, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. Quer dizer, numa festa de casamento, ou qualquer festa naquele tempo, no começo da festa era servido o melhor vinho, porque as pessoas estavam sóbrias, na sua razão total e plena, e provavam o vinho, isso não é vinho, não é água, provava o vinho e falava assim, este vinho é muito bom, é o melhor, é o melhor. Mas lá da metade para o final da festa, o povo já estava alegre, já estavam sabendo o que estava bebendo. Para beber qualquer coisa servia. Qualquer vinho é bom. Você até vinagre que está bom. Mas aí eles falam assim, o vinho inferior é servido, no final da festa. Mas você guardou o melhor vinho até agora. E o texto diz assim, no 11, este sinal miraculoso em Caná da Galileia
Foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Então, amado, isso aqui é uma operação de maravilhas, porque ele transformou água em vinho. Ninguém transforma água em vinho. Pode existir a melhor vinícola, os melhores tonéis de carvalho, os melhores recipientes, mas ninguém consegue transformar água em vinho e, por sinal, o melhor vinho. Jesus pôde fazer isso através da operação de maravilhas. Eu não quero assustar você. Você que está aqui talvez aprendendo ou apenas adquirindo um pouco mais de conhecimento do que eu estou falando em termos de dons espirituais, você pode fazer a mesma coisa, tá? Porque Jesus falou que subiria, enviaria o Espírito Santo e nós faríamos maiores obras do que ele fez. Nós podemos ressuscitar mortos? Nós podemos transformar água em vinho? Nós podemos transformar uma vasilha vazia numa vasilha cheia de alimento? Pode, tem muitos testemunhos aí. Não sei se você conhece testemunho de um livro de uma família italiana, isso já há mais de 40 anos. Ei Deus, o nome do livro é Ei Deus, a família Foglio. A mãe e os filhos se converteram, o pai não se converteu a Jesus naquele momento. E o pai era muito violento, ficou mais violento ainda quando soube que Jesus entrava naquela casa, o demônio ele fica nervoso, quer fazer desgraça. E chegou um dia que eles não tinham nada para comer. Nada para comer. E tinha somente, lá no recipiente, só tinha chá, 1 ou 2 fiozinhos de camarão, de talharim. Não dá para ninguém comer. E o marido chegou em casa com fome e falou assim, se esse teu Deus aí é verdadeiro, eu quero um prato de macarronada na mesa, ou vai apanhar todo mundo. Procura o livro que não existe. Ei Deus, família Foglio. E foi tomar banho. E a mãe e o menino falou assim, olha, como é que a gente vai fazer? A mãe falou assim, olha, pega a vasilha, bota água para ferver. Mas mãe, não tem talharim. Mama, não tem talharim, não tem. Aí ele foi lá, botou água para ferver, botou o macarrão lá dentro, cozinhou o macarrão, botou na mesa, botou lá o pomodoro, botou lá, e quando o cara chegou lá e viu tudo aquilo, ele se converteu. Milagre, operação de maravilhas. Milagre, operação de maravilhas. Está acontecendo por aí no mundo, é que a gente não... Desculpem, a gente está mais preocupado com as coisinhas, com os fuxicos gospel, com a desgraça, do que o poder de Deus que está operando no mundo aí. Ok? Também nós temos, amados, a tempestade da vida. Nossa vida tem tempestades. A física, que aconteceu, e tem as nossas tempestades, que não é em alto mar, não é no barquinho. Mas é uma tempestade. E nessa tempestade pode haver milagre e pode haver operação de maravilhas. Vejam. A tempestade da vida está em Mateus 8, do verso 24 ao verso 26. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando, Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou, por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou, repreendeu o vento, repreendeu o mar e fez-se completa bonança. Os dons de poder, como já falei, interferem nas forças da natureza. Naquele momento, preste atenção, Deus criou todas as coisas. Mas como Satanás foi julgado aqui na terra, ele deteve algum poder, não todo, algum poder para ele. Então ele tem um poder de interferir na natureza. Excesso de calor, excesso de frio, vento, temporal, destruição, maremoto, não é de Deus, é do diabo, porque o diabo ele mexe nessa força da natureza e compete a nós ou a Jesus, se for o caso, verter. Porque você pode perguntar assim, mas pastor, peraí, Deus não criou o vento? Criou. Deus não criou as ondas do mar? Criou. E como é que Jesus repreende o próprio poder de Deus através da natureza? Uma pergunta óbvia que você poderia fazer para mim.
Mas não. Naquele momento, aquela tempestade, aquele maremoto e aquele vendaval era proveniente da ira de Satanás. Por isso que ele se levantou e falou: homem de pouca fé, não aprenderam nada ainda? E ele repreendeu o vento e repreendeu o mar e houve calmaria. Então, a operação de maravilha também acontece neste caso. Ok? Temos também, os nomes que eu estou dando aqui que eu acho interessante. Nós temos também um fantasma nas nossas vidas. Uau, fantasma? É, nós temos fantasma, porque nós somos seres assustadinhos, nós somos muito assustadinhos com as coisas de Deus. Parece-me que nós temos medo do sobrenatural. Muitos falam assim: eu tenho o dom do Espírito Santo, eu sou batizado do Espírito Santo, mas eu tenho medo, eu sei lá, esse negócio é meio esquisito, eu posso me expor ao ridículo, eu posso, sei lá, ser mal interpretado. Fica a teu critério. Buscar os melhores dons e se aperfeiçoar neles. Se você acha que vai ser envergonhado ou não, é problema seu. Está na Bíblia que aconteceu com Jesus e pode acontecer conosco e através de nós. Esse é um fantasma em nossa vida também está em Mateus 14, 25 a 27, que diz assim: alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Imagina você, alguém toca a tua campainha, ou passa pela porta dentro. Como que isso acontece? Como que isso vai acontecer? Só um minutinho, Matos, só um minutinho aqui. Minha esposa interferindo na aula, mas ela pode. Como acontece isso? Um homem andando em cima das águas, sobrenatural, operação de maravilhas. Pois bem, aconteceu. E o que aconteceu? Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, calma, sou eu, não tenham medo. Eu digo um fantasma em sua vida porque parece que nós temos medo das coisas sobrenaturais de Deus. Parece que nós temos medo de sermos não só usados, mas também fazemos parte dos milagres de Deus. Jesus passou por cima das águas, por cima das situações. Era um sobrenatural acontecendo. Aquilo era uma amostra do sobrenatural, de uma maravilha. Uau, ao invés dos seus discípulos dizerem: oh, que maravilha, que coisa espetacular, Yeshua andando sobre as ondas da água, não ficaram aterrorizados, gritaram de medo. Quando Deus começa a querer fazer algo profundo, maravilhoso, grande na tua vida, nós procedemos uma entrega maravilhosa, achamos que o que Ele está fazendo é maravilhoso ou estamos tremendo de medo? Como muitas pessoas conhecem, falam assim: mas como é que é isso? Como é que é esse negócio de Deus operar? Eu me anulo para Deus operar, para Deus fazer? Como é que é isso? Como é que é isso que você se anula e Ele faz? Ponto, acabou. Só isso. Só isso. Autoridade versus maravilhas. Aqui nós já vamos ver uma maravilha feita através da mão de Paulo, já o apóstolo Paulo. Em Atos 13, de 8 a 12, Paulo naquele momento ele junta, que já estava já com um saco cheio de o cara ficar perturbando ele. Já estava já impaciente já. Então ele usou ali a autoridade que lhe foi dada em Cristo, misturado com a operação de maravilhas. Isso está em Atos 13, de 8 a 12. Vamos ver? Mas Elimas, ou Elimas, o mágico, esse é o significado do seu nome. Elimas é mágico, opôs-se a eles e tentava desviar da fé o procônsul. Sabe aquele perturbador que tu está pregando o evangelho e fica te zombando, fica escarnecendo, fica cortando a tua palavra, fica perturbando a tua cabeça? Era esse caso. Tudo que tu falava de Deus debochava? É esse caso aqui, hoje é a mesma coisa. Então Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, por isso autoridade maravilha, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e disse:
filho do diabo, inimigo de tudo que é justo. Você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Quando é que você vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Autoridade. Autoridade. Aí ele vai passar agora de autoridade para maravilha, ou as duas juntas. Saiba agora que a mão do Senhor está contra você e você ficará cego e incapaz de ver a luz do sol durante algum tempo. Autoridade e maravilha. E imediatamente vieram sobre ele névoa e escuridão. E ele, tateando, procurava quem o guiasse pela mão. O procônsul, vendo o que havia acontecido, creu profundamente impressionado, não mais aterrorizado que nem os discípulos, impressionado com o ensino do Senhor. Então Paulo aqui ele junta autoridade com maravilha. Ele fala com autoridade. Quem é você, filho do diabo, para ficar perturbando a obra e o ministério do Senhor? E segundo, olha, você vai ficar cego. Alguém pode ficar cego sem ser furado o olho? Porque se Paulo fosse na carne, vou botar você cego, furava os dois olhos dele. Pum, pum. Mas aqui não, ele cheio do Espírito Santo, foi imbuído, ungido, aquela unção naquele momento, eu já expliquei no início, de que ele foi imbuído de uma autoridade do Espírito Santo para rebater com autoridade esses demônios de perturbação que ficam ao teu redor perturbando tua paciência e você fica alisando o diabinho. O diabo da filosofia, o diabo das perspicácias, o diabozinho das doençazinhas, você fica ali tratando eles com leite e mel. E é diabo. Porque você não tem ainda a autoridade do Espírito Santo. Quando tiver, a coisa muda. E eu estou ministrando isso para você hoje. Em nome de Jesus. Que o Espírito Santo venha sobre cada vida. Como diz aqui, cheia, enche do Espírito Santo, com autoridade e dons espirituais. Autoridade e dons espirituais. E autoridade, nesse caso aqui, operação de maravilhas. Você tem a mesmíssima capacidade que o apóstolo Paulo teve e você tem até a data de hoje. É só buscar o melhor dom e praticá-lo. Ok, queridos? Eu quero passar para você agora uma matéria que eu já falei, mas já falei lá atrás, como um dom generalizado. E eu quero passar para você agora esse dom da fé anexado ao milagre. Anexado à operação de maravilha, porque você tem uma fé natural ou intelectual, no sentido de que posso todas as coisas naquele que fortalece. Quem crer, quem não crer, eu tenho fé que Jesus vai me curar, eu tenho fé que Jesus vai curar alguém, eu tenho fé que... Essa fé, todos têm. Mas existe o dom da fé. E esse dom da fé que eu vou explicar para você agora, anexado ao dom de milagre ou de maravilhas, ele coloca a nossa razão no chinelo. Ele anula a nossa razão. Ele tira a nossa razão, ele tira a nossa intelectualidade, ele tira a nossa capacidade de crer somente na fé natural ou na fé intelectual. Porque a tua fé natural ou intelectual como crente vai dizer assim, eu creio. Mas lembra nas aulas anteriores do pai lá de Marcos 9? Eu creio, Senhor, mas ajuda na minha falta de fé? Essa é a fé que nós temos. É a fé que não é o dom. É uma fé generalizada. É uma fé que crê, mas ela não crê absolutamente. Não existe uma convicção absoluta. Tá bom? Então essa fé que, no caso, eu estou fazendo aqui uma cisão de colocá-la junto com o dom de milagre, porque para você ter o dom de milagre, para você ter o dom da fé, para você ter o dom da operação de maravilhas ou dom de milagres, você tem que ter o dom da fé totalmente linkado. Porque senão você não vai conseguir administrar esse dom na sua vida. Porque ele é operação de maravilhas. Ele é milagre. Você vai trazer a vida de um morto. Você vai trazer alimento numa panela.
Você vai curar uma pessoa através de Jesus de uma enfermidade mortal. A pessoa está lá morrendo, e eu já tive casos aqui onde eu moro, de pessoas que têm o dom da fé e o dom de maravilhas, foram no hospital com a pessoa entubada com essa maldição chamada Covid aí. Chegou lá, a pessoa estava entubada, se desentubasse, morria. Ele chegou lá, impôs as mãos, orou, com o dom da fé e o dom de milagres, foi embora para casa, a pessoa se desentubou e foi para casa no dia seguinte. Isso agora, no início do ano. Isso é o dom de operação de maravilhas com a fé. Porque imagina você, uma pessoa chega para você e fala assim, vai lá no hospital visitar o meu amigo que está entubado. Não é que você nem vai, que não vou deixar você entrar. Agora tu espirrou, entuba e esconde porque está com Covid. Mas ele foi lá com a autoridade de Deus, e um velho de 70 anos. Entrou lá, orou, e não foi um caso só não, foi vários casos. O cara foi desentubado, saiu do coma e foi para o hospital, foi para casa. Quando nós vamos fazer isso não for na autoridade do Espírito Santo de Deus, se você não tiver a consciência do dom da fé, que você vai lá operar um milagre. Como você pode chegar numa casa que é uma miséria, que não tem um prato de comida, e você fala, haja agora feijão, arroz e carne moída. Mas eu tenho fé de que eu estou orando, que isso acontece muito, graças a Deus, que eu vou orar porque eu não tenho nada para comer amanhã no almoço, no café da manhã, e alguém vai trazer aqui uma cesta básica, Sim, claro, óbvio, isso está acontecendo a rodo por aí. Isso é óbvio que vai acontecer. Essa fé é a fé natural, é a fé intelectual. Agora, a fé sobrenatural, que é o dom, você vai chegar lá e vai aparecer o alimento. Você consegue crer nisso? Ou não? Acho que muitos não, né? Muitos devem estar falando assim, pastor, está viajando. Estou mesmo. Eu tenho o Espírito Santo, eu tenho direito de viajar onde eu quiser. Até porque eu já vi. Eu não estou falando aqui nada na teoria, eu já vi. Teve uma cozinha aí, num acampamento aí, que era para ter 30 pessoas no acampamento, porque tinha quase 200 e não tinha alimentação. E a irmã, que é uma diaconisa, que foi uma diaconisa minha no Rio, ela ficou desesperada de alegria, porque ela começou a pegar os panelões e a comida, o frango, né? Acampamento de crente é arroz com estrogonofe de frango. O negócio não parava. Lá em cima. Aqui. Claro que existe. Algum tipo de entendimento sobre a fé. Esse dom. O dom da fé é diferente da fé salvadora. Eu já expliquei para você que tem a fé salvadora, naquele momento que você aceita Jesus, você está aceitando o quê? Quem? É uma fé pela graça, que não é dom do homem, é dom de Deus, Efésios 5, para você poder aceitar Jesus. Essa é uma fé. A fé generalizada, que você tem fé, aí vem a fé natural, a fé intelectual, vem a fé sobrenatural. Ok. E tem a fé sobrenatural, que ela está acoplada ao dom da fé. Fé não é crer somente. Porque crer, a fé natural também faz você crer. O crer faz parte do nosso intelecto ou razão. Eu creio em tudo. Eu creio em todas as coisas. Mas tem coisas e tem coisas. O dom da fé é uma operação especial do Espírito Santo em nós. Agora, o interessante que eu quero falar para você aqui é o seguinte. Esse dom da fé tem uma característica muito interessante. Estou pulando aqui, viu, amados? Esse dom da fé, presta atenção. Esse dom da fé faz você entender, sentir e ver a obra pronta e realizada ali na frente. Você está conseguindo me entender, não? Você sente no teu ser espiritual, você sente no teu espírito que o Espírito de Deus está te dando uma visão pronta de uma vida, de uma situação de desgraça, de miséria. E o Espírito Santo já te dá pronto uma visão do que vai acontecer naquela vida. Você entendeu? Se você não entendeu, me pergunte no particular, e se não entendeu também, você vai adquirir a experiência. Dá uma experiência. A fé natural, eu vou resumir, tá, amados? A fé natural é a capacidade de todo homem tem de crer em um ser supremo.
Tem deuses. Você crê em Deus? Creio. Você crê em Maomé? Creio. Você crê em Buda? Creio. Você crê em Santo Antônio? Creio. Você crê na Virgem Maria? Creio. Você crê em tudo. Isso é uma fé natural. Você crê em tudo. É uma fé cega, uma fé pagã. Você crê em tudo. Você crê em tudo. E tem textos para isso. Tem a fé como aos santos. Esta é a fé que opera para a salvação. É a fé de Efésios 2 que Lutero define e determinou a reforma protestante. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. É a fé comum naquela hora que você se salva, eu já te falei, que você é salvo, aliás. Fé como dom do Espírito. Ela vem diretamente do Espírito Santo, manifestando-se em ocasiões especiais, a fé que opera milagres. Ok? Alguns exemplos desse dom da fé. Moisés, quando abre o Mar Vermelho. Você vai ver isso em Êxodo 14, versos 15, 16, 21 e 22. Disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Erga a sua vara e estenda a mão sobre o mar. E as águas se dividirão para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar e o Senhor afastou o mar em terra seca com um forte vento oriental que soprou toda aquela noite. E as águas se dividiram e os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água à direita e a outra à esquerda. Então disse o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Moisés já tinha naquele momento o dom, a unção, a fé de operar o milagre através da vida dele. Tanto que Deus o exorta: você está falando comigo, está me pedindo o quê? Diga ao povo que segue em frente. Mas Senhor, mar na frente, deserto do lado, faraó atrás. Segue em frente que eu vou operar maravilhas no meio de vocês. E é em você que eu vou operar maravilhas. Você. Erga a sua vara. Estenda a mão sobre o mar. E as águas se dividirão. Quando ele ouve isso, ele teve que acoplar aqui duas coisas: fé e milagre. Aí você vai perguntar: será que eu tenho fé para operar esse milagre? Então Moisés estendeu a mão sobre o mar e o Senhor afastou o mar. E você já sabe o resto, vai ler lá em Êxodo 14. Como é que está o nosso... Quando Deus te põe na parede, a banana para explodir, que ele te põe na parede e vai e dizer para você assim: olha, eu vou colocar sobre você agora a fé, o dom da fé, porque você já vai ver a coisa pronta lá na frente e vai operar maravilhas. Como é que você sai dessa, irmão? Como é que você sai dessa? Nós temos também o caso de Elias no Monte Carmelo e os profetas de Baal. Esse pastor, essas pregações são lindas, nossa, que coisa linda essa pregação. Uau, tá, não interessa que a pregação é linda, interessa que você pode ser hoje também um Elias. Você pode fazer as mesmas coisas que ele fez, só que tem que ter o dom. Nesse caso aqui, o dom da fé e operação de maravilhas. Quer pedir esse dom? Alguém aí? Quer esse dom de operação de maravilhas, um milagre misturado com o dom da fé? Quer não? Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus, e que fazes o coração deles voltar para ti. Então, o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água na valeta. 1 Reis, capítulo 18, verso 37 e 38. Amém, Lucas? 1 Reis 18, 37 e 38. Que tomou posse? O que se apossou de Elias ali? Elias já era profeta, já era sacerdote, já era intercessor. Então já tinha várias atribuições diretas de Deus. Mas naquele momento Deus unge ele com uma capacidade
diferenciada, mais aprofundada, que seria o quê? A autoridade, que nem Paulo, a autoridade. Ele desacatou 850 profetas, profeta do diabo, porque os profetas deles estavam escondidos nas cavernas. Então ele sozinho subiu no Carmelo e desacatou, desafiou 850 profetas do diabo. E os profetas de Deus escondidos na caverna. Ele desacatou. Ele foi usado ali de uma autoridade. Deboche, ele foi sarcástico com aquele povo. Ele foi sarcástico com os sacerdotes do diabo. E depois ele fala, responde-me, responde para que esse povo saiba que tu és Deus. E o resultado foi esse. Então ali houve a operação de maravilhas, porque Deus mandou o fogo do céu para lamber o holocausto com água. Ele mandou fazer um rego em volta e botar água, vários cântaros de água. Então estava ali água, botou água no holocausto, ele nem podia, não podia fazer isso. Mas ele, para usar de autoridade, uma autoridade debochada em relação àqueles ímpios, inclusive o povo de Israel observando, o que vai dar nisso aí? Muitos de nós, né? Nós estamos aí em cima do muro para ver o que vai dar isso aí. Por isso que a gente tem que ter operação de maravilhas, um milagre e mais autoridade, junto com o dom da fé. E foi o que aconteceu. Tá? O fogo lambeu tudo, inclusive água. A razão disse a razão. Isso é invenção minha, tá? A razão disse a razão. Tenha fé. Aqui tem razão. Aqui tem sentimento. Quando você junta as duas coisas, quando você cruza as duas coisas, pode gerar fé. Fé natural, fé intelectual, fé sobrenatural e o dom da fé. Insistindo que batalhassem pela fé uma vez por todas confiadas aos santos. Judas 1, verso 3. A fé, o dom da fé, a capacidade de crer, a capacidade do impossível foi confiada aos santos, eu e você. E o que você está fazendo de uso desse dom? Nesse caso especificamente, na aula 6, né? Na aula 6, você está fazendo uso de quê? Milagre, operação de maravilhas e o dom da fé. Você está fazendo uso deles? Você está crendo que eles são possíveis de acontecerem na tua vida? Ou através da tua vida? Eu repito o que Paulo falou. Busque com zelo os melhores dons e aperfeiçoai-vos neles. Amém, queridos? Aqui termina a aula 6. Milagres e fé. E eu peço ao Espírito Santo que unja você com capacitação de fazer milagres, operar milagres ou maravilhas, e o dom da fé, que vai fazer você ver além da tua razão, dos teus olhos espirituais, e vai ver a obra de Deus pronta na tua vida e na vida dos outros. Que o Espírito Santo esteja sobre você neste dia e te dê aquilo que você precise dentro desse dom. Amém, amados? Deus te abençoe e te guarde. E até a próxima aula. Beijo no teu coração. Bye, bye.